Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 1 até o versículo 30, será a nossa leitura nesta noite. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, ou... Vai ter projeção não, né? Não. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Está escrito assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Nesse ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhes disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amém. Amém. Que o Senhor nos fale nesta hora, irmãos. Que se ouça somente a sua voz neste lugar. Amém?
Eu gostaria de falar nesta noite, irmãos, sobre aquilo que nós vamos chamar de a inconveniente graça de Deus. A inconveniente graça de Deus que transforma pecadores em adoradores. Nós temos aqui, irmãos, em primeiro lugar, ou antes de qualquer coisa, temos que notar aqui que há um contraste entre o capítulo 4 e o capítulo 3. Um contraste entre o encontro de Jesus com Nicodemos, aquele príncipe dos judeus, aquele homem religioso, que era, poderíamos dizer aí, um doutor, conhecedor da teologia, conhecedor das leis judaicas. Há um contraste entre o encontro daquele homem com Jesus no capítulo 3 e o encontro da mulher samaritana com Jesus aqui no capítulo 4. Ou poderíamos inverter a frase, né? O encontro de Jesus com Nicodemos, aquele homem instruído na religião, e o encontro de Jesus com a mulher samaritana, uma pecadora com a sua honra, com a sua reputação manchada. Alguém de quem a religião talvez tivesse vergonha. E por que é importante nós notarmos este contraste? Nós não lemos aqui o capítulo 3, mas eu creio que todos os irmãos aqui conhecem a história do capítulo 3, quando Nicodemos procura Jesus, ainda meio que ali no cair da noite. Ele procura Jesus para conversar com Jesus, e Jesus fala com Nicodemos, e aquele encontro de Nicodemos com Jesus é onde o Senhor Jesus diz a Nicodemos: olha, é necessário que o ser humano venha nascer novamente, que um homem como você, Nicodemos, possa experimentar algo novo, possa nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Isso é necessário para você, isso é necessário para o ser humano. Jesus, como que se revela a Nicodemos dizendo: olha, eu tenho algo novo para você e você precisa experimentar isso. Todos os irmãos conhecem a história, e aí chegamos ao capítulo 4, esse texto que nós lemos. Jesus se encontra com esta mulher, e ele apresenta a esta mulher também a necessidade dela, e diz a ela: é necessário você beber da água que eu tenho para lhe dar, a água da vida, a água que jorrará para a vida eterna, a água que vai saciar a tua sede. Então, por que eu disse que há um contraste? Porque Nicodemos é um religioso e esta mulher não é uma mulher da religião, não é uma oficial da religião, tal como Nicodemos. Ela é uma mulher simples, ela também não é uma mulher rica, é uma mulher pobre, muito provavelmente. E quando nós olhamos para esse texto, então nós vemos esse contraste. Jesus se encontrando com alguém que tem uma formação religiosa privilegiada e com alguém que não tem uma formação religiosa privilegiada. Pelo contrário, pertencia a um povo a quem os judeus chamavam de imundos. Mais do que isso ainda, ela tinha uma reputação manchada. Nós vamos ver isso depois. Uma mulher com quem muitas pessoas não queriam estar, mas Jesus se encontra com ela, e quando nós olhamos para esse contraste, nós vemos que tanto os religiosos precisam de se encontrar com Jesus, como aqueles que não são religiosos precisam de se encontrar com Jesus. Quando nós olhamos para esse contraste, nós entendemos que aqueles mais privilegiados nesta vida precisam de um encontro com Jesus, e aqueles menos privilegiados nesta vida também precisam de um encontro com Jesus. E é importante que nós hoje compreendamos isto, para que nós possamos olhar para as pessoas e perceber que, independente do status social destas pessoas, independente da condição religiosa destas pessoas, ou da condição moral das pessoas, elas precisam se encontrar com Jesus, elas precisam conhecer Jesus, elas têm dentro de si, carregam dentro de si uma necessidade,
E essa necessidade só pode ser suprida pela pessoa de Jesus. E aqui, irmãos, olhando para o nosso texto, nós vamos ver o versículo 4 dizendo que quando Jesus vai para aquela região de Samaria, versículo 4 diz que era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. E é importante nós entendermos que a necessidade que é mencionada aqui pelo apóstolo João não é a necessidade geográfica, mas sim a necessidade soteriológica. O que significa isso? Não era necessidade geográfica, ou seja, não existia somente aquele caminho e por isso Jesus precisava passar por ali, não. Havia ali pelo menos 3 caminhos. E a maior parte dos judeus cortava aquele caminho, ia por um dos outros caminhos para não passar pela província de Samaria. Porque como veremos no texto e como lemos no texto, havia uma rixa entre judeus e samaritanos. Então, qualquer judeu, ou pelo menos a maioria dos judeus que iam passar por aquela região, que tinham de fazer aquele caminho, escolhiam algum dos outros caminhos alternativos e não passavam por ali, não atravessavam aquela província de Samaria. Mas o texto aqui no versículo 4 diz que era-lhe necessário atravessar a província de Samaria, ou seja, não era uma necessidade geográfica, havia outras opções, mas Jesus escolheu passar por ali. Jesus escolheu passar pela região de Samaria, por aquela província. Jesus escolheu passar ali por Sicar. Jesus escolheu passar pelo poço de Jacó, porque ele tinha um encontro marcado com aquela mulher. Ela não sabia, mas ele tinha um encontro marcado com ela. A necessidade que Jesus tinha de passar por ali se dava pela sua própria escolha. Ele escolheu encontrar aquela mulher. E por que Jesus escolheu encontrar aquela mulher? O texto aí vai nos dizer que aquela mulher vai ao poço ao meio-dia. Ela vai até aquele poço quando o sol está lá no meio do céu. Está escrito aí no versículo de número 6. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Jesus se assentara junto à fonte por volta da hora sexta, por volta do meio-dia. E nisso veio uma mulher samaritana, versículo 7. Ela vem ao poço para tirar água, diz o versículo 7. Como disse o versículo 6, ao meio-dia, quando o sol está no meio do céu, quando o sol está lá no alto, no momento mais quente do dia, em uma região muito quente, uma região meio que desértica. O que nós precisamos entender aqui, irmãos? Precisamos entender que aquela mulher estava como que fugindo, ou ela estava enclausurada na sua solidão. Ela estava presa à sua solidão. Ela não queria ser encontrada por ninguém. Muito provavelmente esta era a razão dela estar indo ao meio-dia. Porque o que era normal? O normal era que as mulheres que iam tirar água, fossem pela manhãzinha, 6 ou 7 horas da manhã, quando o sol estava começando a raiar, ou então no cair da tarde, no finalzinho da tarde, quando o sol já estava se pondo. E então as mulheres se reuniam e iam juntas. Aquele era um momento de intercâmbio social. Aquele era um momento de estarem umas com as outras e também cumprirem as suas tarefas. Iam buscar água e ao mesmo tempo poderiam gozar umas da presença, né, da companhia das outras que ali estavam. Iam juntas. Isso era o normal, isso era o comum. Mas essa mulher escolhe ir ao meio-dia, quando ela vai sozinha, quando não tem ninguém, e ela então é surpreendida por Jesus. Jesus está ali junto ao poço.
quando ela acreditava que não encontraria ninguém, porque muito provavelmente ela costumava fazer assim, enclausurada na sua solidão. Muito provavelmente isso já era um hábito dela, e ela vai pensando, vou nesse horário, como sempre, não tem ninguém. Ela encontra Jesus. Jesus surpreende esta mulher junto ao poço. Ela encontra Jesus ali, e mais do que isso ainda, ele surpreende esta mulher, porque ele lhe dirige a palavra, ele começa a falar com ela, ele inicia um diálogo com ela, o que não era comum na cultura, um homem conversar com uma mulher no meio do público, publicamente, do lado de fora, onde qualquer pessoa poderia ver. Não era comum. E muito menos ainda um judeu falar com um samaritano. Jesus quebra todos os protocolos. Jesus quebra o protocolo no que diz respeito aos judeus com os samaritanos. Jesus quebra o protocolo no que diz respeito a um homem falar com uma mulher publicamente, em um lugar onde qualquer pessoa poderia ver. Jesus a surpreende quebrando esses protocolos, estando ali primeiro e depois quebrando esses protocolos, iniciando uma conversa com ela. O que eu quero dizer a você, irmãos, é que Jesus ele vai aonde ela está para encontrá-la na sua necessidade. Jesus vai até essa mulher onde ela está para encontrá-la na sua miséria, para encontrá-la na sua pobreza, para encontrá-la na sua necessidade. Jesus vai até essa mulher aonde ela está, e é isso que ele faz conosco. Ele vem até nós onde nós estamos, em nossa miséria, em nossa solidão, em nossa pobreza. E quando eu falei aqui de solidão, nós precisamos entender que hoje não é diferente. E já começo aqui com algumas aplicações durante já o decorrer da mensagem, tá? Hoje não é diferente. Quantas vezes nós estamos fechados em nossa solidão? Irmãos, a tragédia humana não mudou, continua a mesma. A situação do ser humano não é diferente hoje. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, nós encontramos Adão se escondendo no meio das árvores do jardim, se escondendo de Deus no meio das árvores do jardim. Quando nós olhamos para esta mulher, nós encontramos esta mulher se escondendo, como que se escondendo dos outros, ao meio-dia, quando ninguém estaria indo ali, buscando um momento de solidão, enclausurada na sua solidão. E quando nós olhamos para as pessoas dos nossos dias, o que nós vemos? Pessoas enclausuradas atrás das suas telas, das suas redes. Aquilo que deveria ser um instrumento de comunicação, de facilitar a nossa comunicação, se tornou em um instrumento de aprisionamento. Nós estamos nos tornando como que prisioneiros das redes sociais e das telas, onde nós nos enclausuramos em nossa solidão. E de repente nós encontramos pessoas que têm dificuldade de estarem com as outras, que têm dificuldade de desenvolverem relacionamentos, porque estão enclausuradas em sua solidão, amargurando as suas próprias misérias. E Jesus vem a nós, é nesta condição, quando nós estamos assim, Ele vem aí, nesse lugar de isolamento, neste lugar de solidão, neste lugar. E Ele nos encontra e Ele nos surpreende, como Ele surpreendeu esta mulher. Ele a encontrou sozinha naquele lugar. Ele a surpreendeu na sua solidão.
E ele iniciou um momento de conversa com ela. Ele criou uma ponte de conversa, pedindo um favor a ela. Alguém já disse que a melhor forma de criar uma ponte para iniciar, um relacionamento, uma conversa, um bate-papo com alguém, é ou fazer um favor a alguém, ou pedir um favor a alguém. E normalmente, esta segunda opção, pedir um favor, é mais bem sucedida, Pedir um favor a alguém. Foi o que Jesus fez, ele pede um favor a ela. Dá-me de beber, ele inicia a conversa. Dá-me de beber, versículo de número 7, disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Nós precisamos entender, irmãos, que quando ele inicia essa conversa, ele está superando vários preconceitos e rompendo várias barreiras. Irmãos, Jesus vivia em uma sociedade muito difícil e muito complicada. Haviam barreiras culturais, haviam barreiras raciais, haviam barreiras religiosas, no que diz respeito a judeus e samaritanos, e a homem e mulher. A barreira cultural que Jesus derruba é a barreira de que os judeus consideravam imunda a comida dos samaritanos. Mas nós notamos aí, no versículo de número 8, o texto dizendo que os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Jesus mandou os seus discípulos irem à cidade de Sicar, comprar alimento. Ele estava ali do lado da cidade, ali junto ao poço de Jacó, a cidade, o vilarejo estava ali. Ele disse, vão lá à cidade, comprem alguma coisa para nós comermos. Eu vou ficar aqui junto ao poço. Mas havia uma barreira cultural, aí qual que era a barreira? Judeus consideravam até a comida dos samaritanos como algo imundo. Mas Jesus diz, olha, comprem comida lá, no vilarejo dos samaritanos. Ele rompe essa barreira, esse preconceito, essa barreira cultural. E ainda ele conversa em público com essa mulher, o que também não era comum e não era uma atitude ética, e muito mais ainda partindo de um rabino, de um mestre. A segunda é a barreira racial. Jesus era judeu, ela era samaritana, então não havia ali possibilidade de conversa, de diálogo, não se davam. Judeus e samaritanos, o texto vai dizer aí, não se davam. Versículo final do versículo de número 9 diz, porque os judeus não se dão com os samaritanos, e a palavra aí, não se dão, ou como diz algumas outras versões, não se comunicam com os samaritanos. O texto original aí, ele sugere, irmãos, que não tem nenhum tipo de relacionamento, não bebem da mesma bebida, não comem da mesma comida, não se sentam na mesma mesa, não caminham juntos. A palavra aí, não se comunicam ou não se dão, sugere essa ideia. Ou seja, não havia possibilidade de estarem juntos, e Jesus quebra esta barreira racial, porque ele começa a conversar com aquela mulher, como que dizendo, eu estou aqui, me igualando a você. Os judeus, irmãos, para que os irmãos compreendam quão grave era a situação, os judeus consideravam os samaritanos como cães e como combustíveis para o inferno. A inimizade entre judeus e samaritanos já perdurava cerca de 500 anos. Lá no Antigo Testamento, o reino de Israel estava dividido, reino do norte e reino do sul. Em 722, a Assíria veio e conquistou o reino do norte. O reino do norte, que era chamado reino de Israel ainda, o reino do sul era chamado reino de Judá. O reino do norte foi conquistado pela Síria em 722 a.C. O reino foi destruído, aqueles que tinham posses foram levados, aqueles que foram deixados foram misturados. Aquele governo da Síria propositalmente trouxe outros povos e outras nações, pessoas de outros povos, de outras nações, de outras raças, de outras etnias, para que morassem ali, para que aquela
aquela raça de judeus fosse misturada, como que miscigenada. Houve ali então uma mistura de raças. Então, os samaritanos eram resultados de uma miscigenação racial. Mas também eram resultados de um sincretismo religioso. O reino do sul, o reino de Judá, também foi vencido, não pela Síria, mas pela Babilônia, em 586 a.C., um pouco depois. Reino do Norte em 722, Reino do Sul em 586. O reino foi destruído, foi tomado, foi levado para a Babilônia. Todos conhecem a história, né? Daniel, tal. É um dos exemplos daqueles que foram para a Babilônia, que estavam lá na Babilônia. Jeremias. O que aconteceu, irmãos? Quando eles retornam, quando o Senhor providencia um rei chamado Ciro, que havia sido já profetizado muito antes por Isaías, e então ele assina um edito, permitindo que os judeus voltem. Os judeus voltaram para reconstruir o templo e depois para reconstruir a cidade de Jerusalém. Os judeus voltam então, reconstroem o templo que fora destruído, reconstroem a cidade. Aqueles samaritanos, eles querem então se juntar ali aos judeus que estão em Jerusalém, reconstruindo o templo, restaurando ali o culto a Jeová, o culto a Yahvé. O que acontece? Os judeus olham para aquele povo que veio lá do Reino do Norte, aquele povo que agora é chamado de samaritano, aquele povo que agora já não era mais uma raça de judeus puros, era uma raça de judeus misturados. Judeus misturados com gentios, com outros povos, mas que não só isso, mas que traziam também uma religião misturada, como que mesclada com outras religiões. Havia ali como que uma salada de religiões, e os judeus que estão ali em Jerusalém dizem: não, nós não queremos essa mistura em nosso meio. E então a inimizade só cresce, com o passar dos séculos, a inimizade vai crescendo. Alguns anos mais tarde, o templo lá em Samaria, que eles construíram em Samaria, destruído por alguém que vem lá do Reino do Sul, por alguém que vem lá da Judéia, por um líder que vem lá da Judéia. O templo é destruído, a inimizade cresce mais ainda. Por que eu estou dizendo tudo isso, irmãos? Era uma inimizade que já estava em vigor, já perdurava séculos e séculos. Não havia como que harmonia entre judeus e samaritanos há muito e muito tempo. E agora Jesus vem para derrubar todas essas barreiras por terra. Ele põe por terra a barreira cultural, a barreira racial e agora a barreira religiosa também. Essa barreira religiosa que separava eles, que alimentava ainda mais a separação. Jesus não olha para isso, ele destrói tudo isso. Ele faz uma ponte, ele inicia uma conversa e começa a tratar com aquela mulher. Jesus inicia a conversa como que dizendo a ela: olha, eu não sou melhor que você, ou eu não sou maior que você pelo fato de ser judeu, né? Não estou aqui me remetendo ao fato de que Jesus é Deus, mas ao fato de que ele, como judeu, ele está como que dizendo: olha, sou judeu, estou conversando com você, converse comigo. Jesus está fazendo uma ponte ali, irmãos. E ele pede a ela: dá-me de beber. É como se ele dissesse: dá-me de beber do teu cântaro, deixa eu beber no teu copo. Bem, mas os judeus não olham para os samaritanos e não veem os samaritanos como imundos. A comida dos samaritanos, a bebida dos samaritanos, aquilo que pertence aos samaritanos, os próprios samaritanos como imundos. Jesus olha e diz: eu quero beber da tua água, da água que você tem aí, me dá de beber. Você tem água aí? Jesus se identifica com aquela mulher. O que isso significa, irmãos? Jesus é aquele que se identifica conosco. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 7,
ele vai dizer que, mesmo sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes humilhou-se, fazendo-se homem, humilhou-se ainda mais, morrendo morte de cruz por nós. Esvaziou-se, tornou-se homem. O apóstolo João vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isaías havia profetizado que em seu semblante não havia beleza alguma, pelo contrário, ele era como que alguém que fora rejeitado, desprezado, o mais desprezado dentre os homens, homem de dores, que carregou as nossas dores, que carregou as nossas feridas, pelas suas feridas, pelas feridas dele, nós fomos sarados, carregou as nossas transgressões. Ele decide se fazer semelhante a nós. Ele é Deus, mas ele decide se identificar conosco e ele se faz homem. Ele é Deus, mas ele decide se identificar conosco e dizer: olha, eu quero experimentar o que você experimenta, comer o que você come, sentir a dor que você sente. Por quê? Porque eu quero transformar a sua vida, eu quero te salvar. Foi isso que ele fez com aquela mulher. Ele se revela a ela, irmãos, como o dom de Deus. Versículo de número 10, o Senhor Jesus diz assim: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Jesus se revela a ela como o dom de Deus, como o presente de Deus. Ele se revela a ela como que dizendo: olha, se você conhecesse, se você soubesse quem é que está falando contigo, se você soubesse que eu sou o dom de Deus, o presente de Deus. E ele se revela como o presente de Deus que produz vida, que sacia a sede e que preenche o vazio do ser humano por toda a eternidade, porque ele diz: se você soubesse quem é, tu lhe pedirias, você lhe pediria, e ele, ou seja, eu te daria desta água. E aí no versículo 14 ele diz: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque esta água virá a ser nele uma fonte e jorrará para a vida eterna. Ele se apresenta a ela como o presente de Deus que sacia a necessidade humana, que supre a necessidade humana e sacia a sede do ser humano, preenche o vazio do ser humano por toda a eternidade. Aquela mulher tinha um histórico de insatisfação. Quando nós olhamos o texto que nós lemos aqui, irmãos, e prestamos atenção, nós vamos ver que ela estava buscando preencher o vazio com relacionamentos. O texto vai nos dizer aqui que ela havia tido 5 maridos, e o marido que ela tinha agora não era marido dela. Ela estava buscando saciar uma sede interior, ela estava buscando preencher um vazio dentro da sua alma, e ela estava buscando isso em relacionamentos, em homens, no ser humano, e não estava encontrando. E Jesus diz a ela: olha, o que você precisa eu tenho para te dar. Somente eu posso preencher o vazio da tua alma. Irmãos, nós precisamos compreender que Jesus é o presente e é o dom de Deus, e que é Ele quem preenche o vazio do ser humano, somente Ele. Quando nós buscamos preencher o vazio da nossa alma em coisas secundárias, nós somos frustrados. Quando buscarmos o preenchimento do vazio da nossa alma em coisas passageiras deste mundo, irmãos, nós seremos frustrados, sairemos desta busca frustrados, porque não encontraremos neste mundo nada que possa saciar a sede da nossa alma. Foi isso que Jesus disse àquela mulher: aquilo que você busca, você só encontrará em mim. Aquilo que você busca, você só encontrará
em mim. Mas eu queria dizer a você que o que Jesus faz com ela é mostrar a ela, é muito mais do que isso ainda. Ele se revela a ela como o dom de Deus, o presente de Deus, mas ele mostra a ela o verdadeiro estado dela. Ele mostra a ela o verdadeiro estado dela. Quando Jesus disse a ela, dá-me de beber, aí no versículo 7, quando ele diz a ela, dá-me de beber, na verdade ele estava dizendo, você tem algo de si mesmo que você possa oferecer e satisfazer a necessidade de alguém? Ele estava pedindo a ela, tem água aí, me dá água para beber. Não, mas não era só isso que ele estava dizendo, não. Nas entrelinhas, e nós vamos perceber isso no decorrer da conversa, ele estava dizendo a ela, você tem alguma coisa de você mesmo, de si mesmo, que você possa oferecer a outro e que possa saciar a necessidade desse outro, desse alguém. Você tem algo para oferecer. Jesus estava mostrando a ela que ela não tinha nada de si mesma, que ela estava vazia, que ela estava louca. Que ela não tinha nada de si mesma. E aquele poço, irmãos, o poço de Jacó, ele era visto como um símbolo de orgulho. Na verdade, os samaritanos enxergavam aquele poço, o poço de Jacó, como um símbolo de orgulho. Mas o que Jesus está dizendo a ela, quando ele diz, você tem água aí? E quando ela fala do poço, e quando ele continua a conversa, falando sobre o poço, e eles falam ali sobre a água do poço, Jesus está como que dizendo a ela, olha, esse poço não é um orgulho para você, não é motivo de orgulho para você. Esse poço só revela que você não tem nada de si mesmo, que você não tem nada que seja seu. Aliás, ela mesma diz isso porque ela diz, o poço de nosso pai Jacó, ou seja, o poço que nos foi deixado por alguém, a água que nos foi deixada por outro. Nós precisamos entender que o ser humano não tem nada de si mesmo. E aqui está uma das grandes verdades da nossa fé reformada, irmãos. O estado do ser humano é um estado de depravação total, é um estado de necessidade absoluta. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Necessitados estão da glória de Deus. Carentes estão da glória de Deus. Todos pecaram. O apóstolo Paulo vai dizer lá no capítulo 3 de Romanos, que não há nenhum justo, nenhum sequer, nenhum que faça o bem. Todos transgrediram. O estado do ser humano é um estado de miséria, e é isso que Jesus revela àquela mulher, quando ele pede, dá-me de beber, quando ele continua conversando com ela, e ela fala da água, e ele responde, diz, olha, eu tenho uma água que você precisa, porque quem beber desta água aí, desse poço aí, que nem seu não é, voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu der, esse nunca mais terá sede, porque esta água virá a ser nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus diz a ela, vai, chama o teu marido. Vai, chama o teu marido. Quando Jesus diz isso a ela no versículo 16, vai, chama o teu marido e vem cá. Jesus está fazendo ela ver o seu verdadeiro estado de necessidade. É quando ela olha para si, quando ela compreende o que ele está falando. Desde o momento que ele iniciou a conversa, ele está falando sobre isso, mas ela parece que não estava compreendendo. E quando chega no versículo 16, Jesus diz, olha, acorda. Você precisa acordar, deixa eu te dar um choque de realidade. Chama o teu marido. Aí ela cai em si e diz, não tenho marido. Jesus olha para ela e diz, verdade. Isso você disse com verdade, você não tem marido. Você já teve 5 maridos, e o marido que você tem agora não é teu marido.
a sua reputação está manchada, a sua vida está destruída, você não tem nada de si mesmo, você precisa da água da vida. Jesus está dizendo isso a ela. Ela não queria ser encontrada, irmãos, por causa do seu histórico. Muito provavelmente as mulheres não queriam andar com ela, não queriam estar com ela. Por quê? Porque era uma mulher de má reputação. Era uma mulher para a qual as pessoas olhavam de forma diferente. Mas Jesus, Ele vai até ela onde ela está. Porque a graça de Deus, e aqui, entre aspas, né? Em certo sentido, a graça de Deus é inconveniente. Ela nos encontra quando nós não queremos ser encontrados. Ela nos encontra onde nós não queremos ser encontrados. Lá no nosso íntimo, lá na nossa solidão, lá dentro do nosso quarto, escondido atrás da nossa tela. Irmãos, os algoritmos que foram criados para quê? Para saber um pouquinho mais o que nós gostamos, de repente eles se tornaram os controladores da nossa vida. Eles controlam as nossas escolhas, as nossas decisões, o nosso gosto. As nossas paixões são como que afloradas, como que instigadas pelos algoritmos, por aquilo que nós vemos todos os dias. Somos como que direcionados. E deixe-me te dizer aqui, nós precisamos compreender que isso é muito sério. Muitas pessoas já não dão mais valor à comunhão da igreja por causa das telas. E nós precisamos compreender que nós precisamos vencer, nós temos a necessidade de vencer esta guerra. Porque a comunhão da igreja é que produz vida, é que produz relacionamentos saudáveis, não são os relacionamentos de redes sociais. É muito provável que até houve essa intenção, mas eles não conseguirão fazer isso, porque a igreja que foi criada para isso, a comunhão dos santos, é que produz relacionamentos saudáveis e vida para o ser humano, para os seres humanos. Irmãos, essa mulher então, ela compreende o seu estado, e quando nós compreendemos o nosso estado de miséria, consequentemente nós somos levados ao arrependimento, o que automaticamente nos faz verdadeiros adoradores. Porque adorador não é aquele que canta bonito, aquele que bate no peito, aquele que grita alto, não. Que canta alto, não. Adorador é aquele que se quebranta na presença do Senhor, que derrama o seu coração em arrependimento diante do Senhor, que reconhece que ele necessita do Senhor. Deixe-me dizer aqui, deixa eu abrir um parênteses aqui e dizer uma coisa. Irmãos, olha aqui para mim, entenda uma coisa. Graça é diferente de misericórdia. Graça é diferente de misericórdia. Misericórdia é quando você está na rua e você encontra um morador de rua, você encontra um pedinte, você dá a ele uma comida, um pão, você dá a ele um dinheiro, você dá a ele um agasalho, porque você se compadece dele. Isso é misericórdia. Alguém que necessita e você ajuda. Mas graça vai muito além. A graça é quando você está, talvez aí, 11 horas da noite, andando pela rua, e você é abordado por um marginal, e você é espancado, e ele rouba os teus cartões de crédito,
ele rouba o teu pagamento que está no bolso, na carteira, ele rouba o teu relógio, rouba tudo que você tem ali e ainda te deixa machucado. E ele vai embora. Dali 1 ou 2 semanas você o encontra em situação de miséria, você o encontra machucado, talvez depois de um acidente ou coisa assim, precisando de socorro, e você decide perdoá-lo, e você decide socorrê-lo, e então você vai até ele, você o socorre, e ele precisa de alguma coisa que ele não merece, mesmo depois de ter sido socorrido, e você dá aquilo que ele precisa e não merece. Isso é graça, irmãos. Isso é graça. É perdoar alguém que te ofende e dar a ele algo que ele precisa e não merece. Isso é graça. É esta graça que nos alcança, porque nós ofendemos a Deus. Esta mulher não havia só ofendido as pessoas, não, ela havia ofendido a Deus como qualquer outro pecador. E ela é encontrada por Jesus, a graça, a inconveniente graça de Deus, a encontra para transformar a vida dela, transformar a vida de uma pecadora em uma adoradora. Porque note você que o assunto muda para adoração. Ela tem agora desejo de saber como adorar. Ela tem desejo de saber como adorar. Por quê? Porque o seu coração foi quebrantado. Por que eu digo isso? Nós vamos ver mais à frente que ela creu em Jesus como Cristo. E deixe-me dizer mais uma coisa aqui, irmãos. Se você acha ou acredita que você merece, então a graça não é para você. A graça é para aqueles que não merecem. Voltando aqui ao exemplo que eu dei aqui falando sobre graça, tá? A graça é para aqueles que não merecem. Compreenda isso. Precisamos entender. Eu preciso aceitar que eu não mereço. Quando nós compreendemos isso, que não há merecimento algum em nós, pelo contrário, o que existe em nós é necessidade. Quando nós compreendemos isso, então a graça é para nós. A graça não é para aqueles que merecem. A graça é para aqueles que não merecem. E note que o assunto muda para a adoração. Por quê? Porque o coração dela foi quebrantado. Ela tem desejo de saber como adorar. Ela quer saber sobre como estar perto de Deus. E aí ela fala sobre adoração. Ela pergunta onde é que se deve adorar. E o que Jesus diz a ela é muito interessante. Porque ela pergunta, nós devemos adorar, se deve adorar aqui no Monte Gerizim, ou se deve adorar lá em Jerusalém, no templo? Onde é que se deve adorar? Qual é o lugar correto da adoração? E o Senhor diz a ela, nem neste monte, versículo de número 21, nem neste monte e nem em Jerusalém. Nem neste monte, nem em Jerusalém. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é que a genuinidade da adoração não depende do lugar, nem do local. A genuinidade da adoração depende de se conhecer aquele a quem se adora. Jesus diz a ela, nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Você precisa conhecer. Adoração exige uma relação de intimidade com Deus. Aquele que adora precisa conhecer aquele a quem ele adora. Adorar aquele que não conhece é idolatria, irmãos. A verdadeira adoração envolve um relacionamento de intimidade com Deus. Foi isso que Jesus disse a ela.
Foi exatamente isso que Jesus falou a ela. Você precisa conhecer a Deus. Não é o lugar, é estar com Ele, é conhecê-lo, é saber quem Ele é saber que Ele é justo, é saber que Ele é santo, é saber que Ele é longânimo, é saber que Ele é imutável, que Ele é soberano, que Ele é único, que Ele é triuno. É saber que Ele é Deus. Nós precisamos compreender isso, irmãos. Jesus continua falando a ela, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses adoradores que o Pai procura para si, para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Mas aí, irmãos, Jesus se revela a ela como Messias no versículo 26. Olha o que versículo 25. Ela diz assim: eu sei, respondeu a mulher, eu sei que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E no versículo 26 o Senhor Jesus responde: eu o sou. Sou eu que falo contigo. Olha só o que Jesus disse. Ela disse: o Messias vai vir, o Cristo vai vir, eu sei que ele vai vir. E Jesus disse para ela: eu sou ele, eu sou o Cristo. E ela creu, irmãos, ela creu que Jesus é o Messias, porque no versículo de número 29, versículo 28, ela deixa o seu cântaro, e no versículo 29, ela vai até a cidade, e quando ela chega à cidade, ela fala para as pessoas daquela cidade: eu encontrei um homem que me tem dito tudo o que eu tenho feito. E ela fala aí com admiração, porque há um ponto de interrogação, mas há um ponto de exclamação também junto. Ela fala com admiração: será este porventura o Cristo? Como quem faz uma pergunta retórica com admiração, dizendo: provavelmente esse é o Cristo. Olha, entendam, vocês precisam conhecê-lo. Ela creu em Jesus, irmãos, e ela trouxe outros. Ela se tornou uma proclamadora de boas novas, diz o versículo 28 e o versículo 30. E muitos foram até Jesus, diz o versículo 30, saíram, pois, da cidade aqueles homens e vieram ter com ele. Saíram da cidade e vieram ter com ele. Mas entenda uma coisa, no versículo 28 diz que, versículo 27, fala dos discípulos, né? Os discípulos voltaram, se admiraram de ver Jesus conversando com a mulher, mas ninguém falou nada. No versículo 28, quando a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade falar com aqueles homens, deixou o seu cântaro. Entenda isso, irmãos. Coisas secundárias precisam ser deixadas. Precisam ser deixadas de lado. Nós precisamos entender que Jesus tem a primazia em nossas vidas. Ele tem o primeiro lugar, ele deve ter o primeiro lugar em nossas vidas. Ele deve ter o primeiro lugar em nossas vidas. Eu já estou encerrando, mas eu quero aqui deixar para os irmãos essa mensagem, de tal forma que você possa trazer para a sua vida estas verdades e também o exemplo de Jesus. Porque quando nós olhamos aqui, nós vamos ver Jesus se importando com alguém com quem muita gente não se importava. E este é um exemplo para nós. Aprenda a se importar com pessoas com quem talvez os outros não estejam se importando. Aprenda com Jesus, porque Ele foi capaz de superar preconceitos e romper barreiras. Barreira cultural, barreira racial, barreira religiosa. Aprenda com Jesus, seja capaz de vencer preconceitos, de romper barreiras culturais, barreiras raciais, barreiras religiosas, ou seja lá quais barreiras forem. Seja capaz de romper essas barreiras, para estar com essas pessoas. Faça pontes, como Jesus fez uma ponte, pedindo um favor. Faça pontes
para estar com pessoas que precisam e para ajudar essas pessoas que precisam. Faça pontes. Seja instrumento de Deus para mostrar a estas pessoas que Jesus é aquele que pode saciar a sede que elas têm dentro da sua alma. Seja instrumento de Deus para mostrar a estas pessoas que só Jesus pode suprir a necessidade delas. Porque nada neste mundo vai suprir a necessidade, o vazio do ser humano, vai preencher o vazio do ser humano. Ainda que nós possamos suprir as nossas necessidades materiais todas, nada preencherá o vazio da nossa alma, a não ser Cristo. E nós precisamos ser instrumentos de Deus para levar esta verdade a outras pessoas, tal como esta mulher fez. Que esta mulher seja um exemplo para você também. Esta mulher, depois de crer em Jesus e ir até aquelas pessoas, levar a boa nova, que ela, nesta atitude, seja um exemplo para você também e para mim também. Que nós possamos aprender com ela e levar esta mensagem da graça de Deus. E entenda uma coisa, a graça de Deus, ela é inconveniente, ela nos alcança mesmo quando nós não queremos ser alcançados, nos encontra mesmo quando nós não queremos ser encontrados. E é esta graça que transforma pecadores em adoradores. Por que eu estou dizendo isso agora para encerrar? Porque algumas vezes nós olhamos para algumas pessoas e pensamos que já não tem mais jeito. Você já viu alguém assim? Você olha para aquela pessoa, você pensa, não tem o que fazer. Eu vi alguém dando risada. Porque eu sei que você pensou em alguém, eu também penso às vezes em algumas pessoas e penso, meu Deus, mas parece que não tem o que fazer. Precisamos aprender que a graça de Deus é tão inconveniente que ela encontra o ser humano quando ele não quer ser encontrado. E que esta graça é a graça que transforma pecadores em adoradores. Não há nada impossível para Deus. Então, quando você olhar para alguém assim que parece que já não tem mais o que fazer, lembre-se disso. Lembre-se que a graça de Deus é poderosa para fazer o impossível acontecer na vida daquela pessoa. Amém?